Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero, neste momento, render graças ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido conosco, não só comigo, mas com a minha família, com a igreja, que Ele tem guardado também, como sua noiva fiel. Aleluia, algo que Ele virá buscar. E nós devemos estar preparados para subirmos com Ele. Obrigado a você que tem nos acompanhado. Sei que o trabalho é um trabalho de formiguinha, trabalho pequeno, mas creio que nós temos alcançado algumas almas. E se alcançarmos uma apenas, terá valido a pena o trabalho que temos feito. Deus tem ou vai recompensar a todos que dão um passo só na sua obra. E eu sei que você tem dado esse passo. Portanto, se inscreva, você que tem, de repente, assistido os vídeos e não são inscritos, inscrevam-se, coloquem essa possibilidade para os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para que nós possamos avançar nesse trabalho, porque nós sabemos que as inscrições, elas levam a possibilidades, aumentam as possibilidades de outras pessoas terem acesso à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, então vamos ler a partir do 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Glória a Deus. Falaremos sobre o tema vencidos pelo pecado. O apóstolo Pedro estava aqui falando sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores. Sabemos que mestre é aquela pessoa que tem dotado conhecimento em determinada área. São aquelas pessoas que têm facilidade em liderança. São aquelas pessoas que ensinam. Então Pedro está nos trazendo aqui um alerta sobre essas pessoas que às vezes são mestres mesmo, são pessoas que são habilidosas, são as pessoas que ensinam o bom caminho, mas tem aquelas também que se arvoram de tal e, ao invés de ensinar, descambam para o erro. Glória a Deus. O apóstolo fala aqui no capítulo 2, versículo 18, ele diz, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne. O que é engodar? Engodar é enganar, é seduzir. O engodo, ele é tão sutil que ele é comparado ao pegar com isca. A isca que é colocada lá nas águas para atrair o peixe, assim é o engano dos falsos mestres. Engano com um falso palavreado, uma falsa sabedoria. Hoje nós vemos isso em larga escala, principalmente após esse período pandêmico, onde pessoas se utilizam de redes sociais em busca de dinheiro mesmo, como fonte de renda, e em busca de likes, de reconhecimento, e tacam-se a enganar o que não deve. Aliás, é de ensinar o que não deve. E as pessoas incautas são exatamente essas que são presas fáceis, que são a direção dessas pessoas para o engano. E veja o que o apóstolo diz, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção.
Como é que alguém pode ensinar o direito se ele é corrupto? Corromper é falsificar, é tirar a originalidade da coisa. Então as pessoas falsificam a palavra, tiram a originalidade da palavra, mas mesmo assim com isso conseguem enganar alguém. E a Bíblia diz quem são as pessoas que são mais facilmente enganadas. Quais são as pessoas para as quais esses falsos mestres trabalham. Olha o que a Bíblia diz. Prometendo liberdade, senão eles mesmos, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se alguém é vencido pelo pecado, ela só vai saber ensinar o pecado, porque ela já é serva do pecado. O pecado já tomou parte na vida dessa pessoa, na alma. Já toca a alma dela, ela já vive naturalmente o pecado. Porque o pecado não é comum. Não é comum. Mas ele muitas vezes ele se torna natural nas vidas dessas pessoas. Ele é tanto comum quanto natural na vida dessas pessoas, dos falsos mestres, dos que enganam ao ensinar, os que usam o ensino para enganar. E o apóstolo Pedro fala dessas pessoas como fonte sem água. Fonte sem água é semelhante à árvore sem fruto. E nós sabemos que o exemplo que Jesus deu, quando procurou figos na figueira e não encontrou. O que foi que ele fez? Ele secou imediatamente a figueira. Para que uma árvore ocupando espaço, enganando as pessoas com as suas frondas, com seus galhos frondosos, com sua sombra, mas que não tem fruto? Assim são os mestres do engano, que eles são fontes sem água. Para que serve uma fonte sem água? A fonte é um espaço no terreno, cavado lá no terreno, que vai conter a água. Mas se não tem água, não adianta, não tem fonte. Tem apenas um buraco lá cavado no chão, não é fonte. A fonte é quando aquele buraco lá está ocupado por água. Então, se o falso mestre, se o mestre não tem o que ensinar, não é mestre. É um enganador. Glória a Deus. E a Bíblia diz ainda que muitos seguirão a eles. Seguirão as suas dissoluções. Está aqui no capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isto é, o ensino dele é direcionado para contrapor-se a Deus. As pessoas que estão tentando sair das trevas são essas pessoas para onde o falso ensino é direcionado. É o falso crente, por exemplo. Quantas vezes você, por exemplo, que é crente, quantas vezes no início da sua fé, alguém não chegou para você querendo lhe dissuadir do caminho, querendo lhe tirar do caminho? Eu, por várias vezes, até a minha família, não a família a minha família, meus pais, mas a família da minha esposa, que não era crente, eu entendo perfeitamente, e por algumas vezes tentou me dissuadir, querer me tirar do caminho, querer me convencer do que eu estava errado. Essas pessoas não são mestras, não são mestres, elas não estavam ensinando o erro. Elas estavam apenas usando ali a discordância da mudança para tentar fazer com que eu mudasse. Mas graças a Deus eu continuei fazendo aquilo para o que Deus me chamou, e até hoje eu sirvo ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação. Até hoje eu não me proponho a ser mestre, também não dou muito crédito a determinados mestres. Eu sou alguém que me balizo pela palavra de Deus. Eu vivo pela palavra.
Eu não faço nada para mudar a palavra. Nós mudamos, o homem muda, a Bíblia diz que nós mudamos, nós passamos. E a Bíblia ainda diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então não adianta a gente querer dourar a pílula, querer falar bonito, discursos bem formatados, mas com a palavra adulterada. Jesus diz que as pessoas erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas agora, os falsos mestres, eles ensinam a falsidade, não é porque não conhecem, eles estudam para falsificar. Eles trabalham na falsidade. Então você que está nos ouvindo, ou está nos assistindo nessa oportunidade, tenha cuidado com os falsos mestres, que é uma marca, o falso mestre hoje é uma marca da proximidade da volta do Senhor. Pessoas que em rede nacional, nos canais, nas plataformas da internet, estão defendendo abertamente o pecado, legalizando o erro. E às vezes até com o nome de pastores, saindo de púlpitos. A Bíblia diz que quando Esdras leu o livro da lei para os egressos da Babilônia, ele usou para aquele fim um púlpito de madeira. Portanto, foi feito para aquele fim, não foi algo planejado. Então ele precisou e alguém ali fez aquele púlpito de madeira. E a Bíblia diz que daquele púlpito de madeira ele pregava o evangelho e as pessoas choravam desde a manhã até o meio-dia. Daí nós podemos ver que de um púlpito de madeira saíam palavras tão preciosas. Saíam palavras que nós podemos dizer, palavras de ouro, o ouro da Bíblia. E hoje em dia, nos púlpitos suntuosos, nos púlpitos de ouro, nós vemos sair palavras de madeira. Palavras sem nenhum valor prático. Palavras que não ensinam, palavras que não conduzem, palavras que não constroem, mas destroem vidas. Glória a Deus. Essa era uma preocupação do apóstolo Pedro. E é uma preocupação, deve ser uma preocupação da igreja atual. Dos líderes atuais. Nós vemos hoje, nós estamos vivendo uma era, a era da mente preguiçosa. Paulo fala disso já. As mentes preguiçosas, que não gostam de ler, não gostam de estudar a palavra de Deus e sobem aos púlpitos para dizer coisas da vida cotidiana, da experiência. Pregam mais experiência do que a Bíblia. Mas a experiência não ensina. As experiências não levam ninguém para o céu. Do ponto de vista espiritual, a experiência é apenas um acessório. O principal é a Bíblia. Você está pregando e coloca uma experiência, mas é de forma acessória. Não pode alguém usar o púlpito com experiência, não. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos ajuda a interpretá-la. Claro que o ensino é essencial, é primordial, é indispensável. Mas se a gente não tem, se nós não temos, nós na Assembleia de Deus não temos uma escola teológica, devíamos ter, mas não temos, então a gente vai estudar, pedir ajuda ao Espírito Santo para aprender conosco mesmo. O Espírito Santo nos ensina. De forma que, se nós nos propusermos a isso, nós nunca seremos fonte sem água, nós nunca seremos árvores sem fruto, nós nunca seremos enganadores do povo, nós nunca seremos comparados a falsos profetas, a fariseus, a escribas, não.
nós seremos comparados a pessoas que conduzem um povo para o céu. Glória a Deus. Portanto, quem é vencido pelo pecado não pode ensinar contra ele. Quem é vencido pela corrupção não pode ensinar contra ela. A Bíblia diz que de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Quem é vencido do pecado só vai ensinar o pecado, mesmo que de forma sutil, mas só vai ensinar o pecado. Quem vive na falsidade, na corrupção, não ensina, não tem nada para fazer. Ele não tem nada a mais do que isso. Mas você é filho de Deus, você é alguém do cuidado de Deus. Você é alguém que está no olhar de Deus, está nos planos de Deus. Portanto, procure aprender a palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que tenha referência. Não por nome só, não, mas que tenha referência de ensino, que goste de ensinar. Uma igreja cujos líderes gostem de estar na igreja, gostem de estudar para ensinar. O apóstolo Paulo disse que ensinava aos coríntios o que aprendeu. Portanto, quem não gosta de aprender, nunca terá a condição de ensinar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.